Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de aulas e pregações da professora Cássia Neres. Hoje nós vamos estar fazendo mais uma aula para vocês, especialmente para os alunos de ensino fundamental, sétimo ano. Vocês vão estar aprendendo hoje a respeito de tipologia textual e gênero textual. Mas antes da gente começar a aula, eu gostaria que você fosse aí na mãozinha e desse o seu like nesse vídeo. E em seguida você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para as novas aulas que nós vamos estar lançando aqui ao longo desse ano de 2020. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você gostar da aula também, você pode dar uma compartilhada, sem nenhum problema, vai ser bom para mim, vai estar divulgando o meu trabalho. E eu conto com você, conto aí com a seriedade de vocês, ok? Vamos começar então a aula de hoje? Tipologia textual. Vou colocar para vocês aqui algumas definições de tipologia e de gênero textual. Vamos lá? Muito bem! Eu vou voltar aqui para o primeiro slide para a gente estar, então, analisando o que é tipologia textual. Bem, é bom que a gente entenda a diferença entre textos, né? Algumas pessoas dizem que a carta é um tipo de texto, que e-mail é um tipo de texto, mas, na verdade, eles não são tipo de texto, nós estamos falando de gênero textual. Então, o que é gênero textual e tipo textual? Bem, eu vou pegar qualquer texto aqui, vou pegar, por exemplo, um texto bíblico, né? Que a gente trabalha muito com texto bíblico. Aqui uma Bíblia, peguei uma Bíblia bem antiga. Aí você pode ver, nós temos aqui textos, né? Mas a Bíblia Sagrada, os livros da Bíblia Sagrada, são tipos textuais ou são gêneros textuais, né? As epístolas é um tipo textual, um gênero textual. Bem, você que está analisando aí e vendo o vídeo, possivelmente você já deve ter entendido qual é a diferença entre um e o outro. Aqui também eu trouxe um livro de Volta à Cabana, que é o livro que eu estou lendo, e nós temos aqui também vários textos. Bem, tipologia e gênero textual, na verdade, está falando de texto, né? Bem, mas um diz respeito à estrutura, ao conteúdo, e o outro diz respeito ao momento histórico, no momento cultural, o contexto cultural em que aquele texto foi escrito, ok? De definição de tipo textual, a gente vai entender que é estrutura, que é forma. Por exemplo, uma receita ela é diferente em forma quanto a um romance. Um romance é diferente em forma quanto a um bilhete. Por quê? Porque são tipos textuais diferentes. A gente costuma dizer que quando surgiu a tipologia textual, surgiu lá em Aristóteles ainda, é muito antiga a questão de tipologia textual. A gente entendia que todo texto se encaixava em uma tipologia. Hoje em dia, a gente classifica as tipologias textuais em quatro. Daí, então, para vocês, nós temos a narração, há textos que são inerentemente narrativos, há textos que são inerentemente dissertativos, há textos que têm descrição, inerentemente discussão, e outros em injunção. O que é cada um deles? Né? Para a gente entender a questão de tipologia textual, é bom que a gente entenda que os textos eles só podem ser escritos dentro dessas quatro categorias de tipo. Ou o texto é narrativo, ou o texto é descritivo, ou é dissertativo, ou é injuntivo. Além dessas aqui, não existe. Se a gente for entender, então, é como se fosse o tipo, ele fosse o global dos textos. Todo texto tem que ser um tipo textual. Todo texto entra numa dessas categorias. Aí a gente vai pensando no gênero. O gênero é como se fosse a especificidade do texto. Pensem comigo, para vocês entenderem melhor. O grande, o macro dos textos, todo texto se encontra numa categoria de tipo. Só que tem textos que têm
aqueles mínimos detalhes, né? Aqueles mínimos contextos históricos e culturais que dizem respeito só àquela circunstância, só aquele momento de uso. Então, a gente vai definir ele como gênero textual. Gênero textual é definido mais quanto ao uso dele, quanto a para que ele serve, ok? Aí a gente tem umas classificações, né? A maioria das classificações não são muito conhecidas para a gente. Nós temos aí e-mails, cartas, bilhetes, crônicas, receitas, contos, bula de remédio. Tudo isso faz parte dos gêneros textuais. Então, tipo textual é um negócio macro e gênero textual é algo mais específico, né? De tipo textual nós temos narração, dissertação, descrição, injunção. Nós vamos entender mais depois quando for colocando aí uns exemplos de texto para a gente estar aí analisando, para vendo as marcas de cada um deles. E o gênero textual já é algo mais específico, algo mais usual, para que serve, né? É contextual, já é algo mais de cultura mesmo, e vocês vão entender daqui a pouquinho. Vou passar o slide aqui para a gente seguir. Então, olha só. A narração, para a gente entender das tipologias textuais, a narração é uma maneira singela em que uma história é contada por um narrador. Então, vejam, narração é um tipo de texto que tem alguém contando uma história. Então, narração é contar história. Esse livro bem aqui, vou pegar para vocês. Aqui, ó. Esse livro bem aqui, que é um livro que eu li recentemente, que é Convulsão Protestante. Esse livro aqui está contando a história de um cara que fez diferença no seu contexto social daquele momento. Então, isso aqui é do pastor Antônio Carlos. Ele tem um projeto lá nas favelas do Rio de Janeiro e ele conta a história de como ele começou o projeto dele. Então, isso aqui a gente entende como se fosse um romance, né? Ou uma crônica, dependendo do que você entende como romance e como crônica. A gente vai entender como romance porque ele é bem detalhadinho e ele é longo, né? A crônica já é um pouquinho mais curta. Então, aqui eu tenho uma narração. Alguém que está contando uma história, beleza? Então, a gente também tem vários outros exemplos aqui. A maioria de livros é narração, gente. Aqui, ó, Mulheres que Comovem o Coração de Deus, já é um outro livro que eu também li. Aqui conta a história das filhas de Zelofeade, que mostra, na verdade, que já é mais uma dissertação, já é um estudo feito acima da história. Então, aqui tem narração, porque está contando a história das filhas de Zelofeade, e em seguida tem uma dissertação, que é um estudo sobre as filhas de Zelofeade. Então, vejam, dentro do meu livro, eu tenho narração, que é contar a história, e tenho dissertação, que é um estudo, que é mais uma exposição, né, do que eu tiro, do que eu extraio de ensinamento desse livro. Okay? Então, olha só, é bom que a gente entenda que pode ter tipologias e tipologias dentro de um mesmo texto. Tipo, como eu falei, tipologia é o macro. É aquilo que mais o texto se encaixa. Se eu fosse pegar aqui esse livro, eu ia dizer que ele é mais dissertação, ele é mais para estudo, ele é mais para exposição de ideias, ok? Ele tem narração? Tem, ele conta um pouquinho da história aí das filhas de Zelofeade, mas ele é mais dissertativo, porque ele expõe uma ideia, ele expõe um argumento. Então, o que é dissertação? É uma tipologia textual que objetiva expor, analisar e defender uma tese ou um ponto de vista. Então, aqui ele vai falar que as filhas de Zelofeade foram abençoadas e tudo mais. Então, é dissertação. Então, ó, estabelecendo um paralelo nas tipologias textuais, a diferença é um conta a história, o outro expõe uma ideia, ok? Então, narração e dissertação. A gente tem aqui dois exemplos, um exemplo de narração e outro exemplo de dissertação para ficar mais claro. Aqui, ó, o texto é Melhores Contos. Esse texto foi escrito pelo Olins, não sei se é uma mulher ou um homem, e o tema é a partida de alguém, ok? Diz assim: acordei pela manhã,
a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir, inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me, então, o desejo de não passar mais nem uma hora naquela casa. Parti sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Então, vejam, aqui nós estamos o quê? Nós estamos contando uma história. Na verdade, a narradora, ela é personagem principal. E ela conta a história dela, quando ela acordou de manhã, o que aconteceu, e em seguida ela vai dizendo, ó, com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Então, ela está narrando, ela está contando uma história. Lavei o rosto, os dentes, penteei os cabelos, penteei-me, né? E voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da minha cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então, veja, a gente tem aqui um pouquinho de poesia, de poema, né? Carregado num conto. Mas de tudo que a gente entende é que ela está contando a história de um dia que ela resolveu ir embora de casa. Então, isso é narração. Diferente da dissertação, gente. Vejamos aqui a dissertação. Desenvolvimento. Geralmente, um trabalho que você faz, um trabalho escolar, ele é um trabalho dissertativo, que você vai expor as ideias, você vai expor o conteúdo, a informação, e em seguida você vai expor o seu ponto, você vai expor a sua visão ali. Então, já é mais objetivo, já não é tanto no plano da narração. Né? Então, vejamos aqui. Algumas famílias se privam de conversar com os filhos, principalmente sobre assuntos delicados como a sexualidade e drogas. Isso faz com que as crianças se sintam isoladas, perdendo a confiança em seus pais. Além disso, a família moderna dispõe de pouco tempo livre, devido às diversas obrigações, principalmente as do trabalho, dificultando assim o saudável diálogo com os filhos. Então vejam só, aqui já não é mais uma história, aqui já é uma exposição de ideias, aqui já é alguém pensando nas famílias de hoje e expondo o seu ponto de vista a respeito das famílias de hoje. Então vejam, narração, eu conto uma história, dissertação, eu exponho uma ideia ou um assunto. Nós estamos falando de tipologia textual. Aqui vem as próximas duas tipologias textuais, que é a descrição e a injunção. Bem, vejamos aqui a descrição. Descrição você já sabe que vem da palavra descrever. Então, é alguém descrevendo alguma coisa. Diz assim, nestes textos, o autor se coloca na posição de mero observador. Então, ele só está observando e explicando como determinada coisa acontece. Assim, há então uma exposição de uma opinião ou sentimentos. Então, veja, a descrição é eu olhando para as coisas e falando delas como eu as vejo. Ok? A injunção são textos que apresentam comandos ou instrução. Acho que o único que você não vai se confundir é a injunção, gente, porque a injunção é muito fácil. A injunção é método, ela explica método. Então, a receita, a bula, tudo isso são métodos, são textos que explicam métodos de como fazer alguma coisa. Então, a injunção é aquela que você não vai se confundir. Toda vez que tem uma explicação de método, regras, né? Constituição Federal, lá está explicando todas as regras das leis do Brasil. Aquilo lá é uma injunção. Okay? O que você deve e o que não deve fazer. Uma receita. Se você não seguir, você não vai ter um bolo bem feito, certo? Então, injunção é método, descrição é observação. Para ficar mais claro a explicação, a gente vai aqui para vou até tirar aqui a minha carinha, para ficar mais fácil da gente ver isso aqui. Vou colocar ela aqui embaixo, beleza? Ali, nós temos então, no primeiro momento, nós temos aqui a descrição, o texto descritivo da família Repinica, né? Diz aí, a família Repinica tem vovó Maricota, que conta anedotas e tricota. As anedotas da vovó Maricota, Repinica, são anedotas muito velhas, iguais a ela.
Vovó Maricota se veste assim, chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinho. Então, olha só, o que ele está fazendo aqui? Está descrevendo. Está descrevendo como é a família Repinica e está descrevendo como é, especialmente, a vovó Maricota. Em seguida, ele vai dizendo ainda, ó, a família Repinica tem uma mãe, Dona Sereia. Ela tem a mania de ser sereia do mar, usa avental. Olha aí, continua a descrição. Tipo rabo de sereia, é desafinada e vive cantando. Você está vendo? Continua a descrição, gente. Descrever, então, é um tipo de texto. Quando a gente descreve, nós estamos nos propondo, então, a fazer a tipologia descrição. Diferente disso, nós temos aqui, ó, o brigadeiro frio da Magali, certo? Olha só o que ela diz. Aí já não é uma descrição, gente. Aí já é injunção. É método de como fazer. Aí nós temos, então, os ingredientes: lata de leite condensado, 4 colheres de chocolate em pó, 1,5 xícaras de leite em pó, granulado para enfeitar, manteiga para untar as mãos. Então, olha só, método. Vai explicando. Modo de fazer: usando uma colher de pau, misture todos os ingredientes em uma tigela. Você tá vendo? Tudo é método. Então, gente, para ficar mais claro, eu vou abrir aqui para vocês. Só voltar aqui, que eu vou fechar isso aqui. Aí eu vou colocar meu roxinho, pronto. Aí. Gente, então para ficar mais claro para vocês, deixa eu tentar, de uma forma mais didática, explicar para vocês. Sei que já foi didático aí, mas olha só. Existem 4 tipologias textuais. A primeira é narração, é contar uma história, ok? A segunda é dissertação. O que é dissertação? É eu expor uma opinião, é eu expor um assunto. Não precisa ter muitos detalhes, ok? Então, a dissertação é exposição de ideias, né? É algo mais objetivo, não é algo tanto, eu acho, eu penso, mas é uma exposição mais mascarada, tudo bem? Mascarada não, mais objetiva, nada de mascarada. Aqui no meu quarto tipo de texto, eu tenho a descrição. O que é a descrição? É eu enriquecer em detalhes. Você viu? Você lembra do texto? Estava falando lá da família Repinica. E lá na família Repinica estava falando da vovó Maricota. E contou todos os detalhes de como era a vovó Maricota. Então, ele se atende aos detalhes. Aqui nós temos detalhes. Aqui nós temos informação. E aqui nós temos uma história. E por último, nós temos a explicação de um método. Então, veja só, narração conta uma história, dissertação expõe uma ideia ou um assunto, né? Descrição se atenta para os detalhes e injunção é método, explicação de método, beleza? Isso tudo é tipologia textual. Nós estamos falando de tipos de texto. Todo texto se encaixa numa dessas 4 categorias. Então, o que é gênero textual? Já que a gente já entendeu o que é tipologia, já entendemos os 4 tipos de texto, vamos entender agora os gêneros textuais. Bem, você lembra que no início da aula eu falei para vocês que gênero textual está muito ligado ao contexto de uso daquela coisa? Então, vejam só. No início da aula, eu apresentei alguns textos para você. Por exemplo, o texto bíblico, né? Aqui, ó, Palavra do Senhor. Bíblia, Bíblia Sagrada. Isso aqui está um pouquinho velhinha, mas ela continua sendo bem usada, Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada aqui, ela conta histórias de determinado tempo, ok? Mas que é usado hoje também. E a maioria dos textos aqui são livros históricos e também tem algumas epístolas, né? Principalmente ali no Novo Testamento, as epístolas paulinas. Epístola é usada em determinado momento. Logo, epístola, ou seja, carta, não é um tipo textual, mas tem tipo textual dentro. Como assim? Conta uma história. Se conta uma história, é narração. Mas ela recebe um outro nome. Você recebe o nome de quê? De epístola. Epístola vai ser um tipo textual? Não. Vai ser um gênero textual. Então, é dos tipos textuais que nós vamos extrair os gêneros textuais.
Esse texto aqui, ó, nós temos descrição dentro dele, tudo bem? Mas aqui, descrição não, perdão, nós temos dissertação dentro dele. Mas isso aqui é um livro, certo? É um livro. E dentro desse outro livro aqui, que eu mostrei para vocês também, nós temos mais outra narração, só que recebe o nome de romance. Romance, então, é um gênero textual, tá? Não é um tipo textual. Aqui também nós temos artigos voltados à dissertação. A dissertação é o tipo, artigo é o gênero, ok? Quero que fique bem claro para você a diferença entre tipo e gênero. Você já entendeu os 4 tipos textuais: narração, descrição, dissertação e injunção. E agora nós vamos entender um pouquinho de gênero textual. Aí a gente vai abrir bem aqui, passar um pouquinho aqui os slides. Só um momentinho. Pronto, esse aqui nós já vimos. Aqui, ó. Gênero textual, então, é como se fosse um tipo textual que recebe nome diferenciado. Por quê? Porque é usado em determinado momento cultural, em determinada época histórica. Nós temos aqui o conto. Ó. Conto são de origem popular, estrutura tem a situação inicial, o conflito, o enredo, a tendência, a magia e o desfecho. Então vejam aqui, o conto ele é o quê? Ele tem origem popular. Contos geralmente são histórias. Então tem narração dentro dele. Mas narração é o tipo textual que compõe o conto. Conto já vai ser o nome do gênero, tá? Lenda. Vocês conhecem muitas lendas, depois eu vou estar apresentando algumas para vocês. Mas olha só, lenda geralmente é uma história fantasiosa. História, opa! Então alguém contando uma história. Uma lenda é uma narração também, beleza? Carta. Carta já não é mais tão uma narração, já é mais uma dissertação, já é mais uma exposição de ideias, uma informação. A gente quase não usa mais hoje, mas ainda assim é usado, né, por aqueles que são mais retrógrados, algumas cartas. E a carta, então, é uma dissertação, não é para contar história na carta. Pode se contar? Pode, mas geralmente é a exposição de alguma coisa, né? Oi, mãe, está acontecendo tal coisa aqui, né? E você vai lá e, então, disserta. A fábula também é uma história, também tem narração dentro dela. Já a biografia, aí ela já não é mais narração, né? Ela também é carregada de descrição. Vai descrever como é que era a vida da pessoa, quem era a pessoa, como ela era quando ela era menor, quando ela é maior agora. Enfim, o bilhete serve para deixar um recado, né? Então já não conta história, não é mais narração. O bilhete provavelmente é só uma dissertaçãozinha. Então, para ficar mais claro, a gente vai aqui contando uma fábula. Observa só. A fábula é o cavalo e o lobo. Um lobo, vindo de um campo de aveia, encontrou no caminho um cavalo e assim falou para ele: Gostaria de lhe dar uma sugestão ao senhor, para ir até aquele campo. Ele está cheio de grãos de aveia selecionados que eu guardei com cuidado, apenas para lhe servir, pois sendo meu amigo, terei o maior prazer em vê-lo mastigando. Então o cavalo lhe respondeu: Se a aveia tem sido alimento para lobos, jamais poderia alimentar sua barriga, apenas satisfazendo seus ouvidos ao me ouvir mastigando. Moral da história: pessoas de má reputação, mesmo quando se prestam a fazer uma boa ação, não conseguem ter crédito. Então, olha só, o lobo não come aveia, mas ele sabe que o cavalo come. Mas o lobo come o cavalo. Então, ele está tentando ali, né? Mesmo que a ideia dele fosse realmente fazer o bem para o cavalo, ele já tinha uma má fama de comer, né, animais. Então, o cavalo não caiu nessa. O que nós temos aqui, gente? Nós temos a narração de uma história, nós temos uma descrição, nós temos uma dissertação, nós temos uma injunção. Bem, aqui está contando uma história. Então, é narração. Então, o tipo textual desse texto é narração. Mas como é o nome, o gênero textual desse, que é esse texto aqui? Isso aqui é uma fábula. Então, fábula vai ser
Gênero textual. Dentro da fábula, nós temos a narração, que é um tipo textual. Ok? Entenda. Nós só temos 4 tipos textuais. Isso aqui tem tipo textual? Tem, mas o nome dele é fábula, que é um gênero textual. Nós temos aqui também, coloquei para vocês, a mula sem cabeça, a lenda do boto, né, Saci, nós temos aí o lobo mau, nós temos aí a sereia. Gente, tudo isso aí são histórias, são narrações, mas o nome deles é lenda. Lenda, então, é um gênero textual. Dentro das lendas existe a narração, tá? Então, vejam bem. Só voltar aqui, não era para fazer isso aqui ainda. Eu vou abrir aqui o meu vídeo para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Eu tenho, então, só 4 tipos textuais. Tá? Narração, descrição, dissertação e injunção. Mas eu tenho uma infinidade, gente. São muitos, muitos e muitos gêneros textuais. Eu tenho a carta, eu tenho o artigo, eu tenho romance, eu tenho bilhete, eu tenho as crônicas, eu tenho os contos, eu tenho a bula de remédio, eu tenho a receita. Gente, eu tenho uma infinidade. Então, olha só. Na verdade, o gênero textual são nomes que a gente dá aos textos, tá? Todos eles compostos de um dos tipos textuais, tá? Então, tipo textual é aquilo que é a matéria-prima do texto e gênero textual é o nome que aquele texto recebe. Vou falar novamente para você gravar. Então, tipo textual é aquilo que compõe o texto e gênero textual é o nome que o texto recebe. Seja carta, seja e-mail, seja crônica, conto, bula. Gente, tudo isso é gênero. Gênero é nome que o texto recebe. Tudo bem? E tipo é a matéria-prima, é a estrutura. Tudo bem? Compreendido? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Principalmente agora no final. No início a gente fica um pouquinho desnorteado, mas depois a gente vai começar a entender do que se trata, tipo textual e gênero textual. A gente vê que são 2 coisas diferentes, mas um precisa do outro para existir, ok? O tipo textual é a estrutura e o gênero textual é o nome que recebe por causa do uso dele, do uso que eu faço. Beleza? Show? Então agora, para você que é meu aluno aí e tem o livro que a gente usa na sala de aula, tem uma tarefinha para vocês fazerem. Nós estamos nessa tarefa, a gente vai estar falando nós vamos estar falando sobre um gênero textual chamado mensagens instantâneas. Tem várias coisas legais nessas páginas aí, página 36, 37, 38 e 39, e você só vai resolver o exercício que está nessas 4 páginas, tá bom? Não é para fazer nada além de exercícios que falem sobre mensagens instantâneas. Aí nesse exercício você vai ver os emojis, né? Você vai ver como é que se fala as mensagens, a linguagem da internet, o internetês. Vai ser um negócio bem legal assim. Então, se você desconhece algum termo, eu sugiro que você pesquise no dicionário ou até mesmo na internet para você tirar suas dúvidas. Tudo bem? Façam a tarefa aí e na volta, no nosso retorno, a gente vai estar pegando essas atividades. Tudo bem? Um abraço para você. Não esqueça de deixar o seu like aí, curtir esse vídeo e que Deus abençoe vocês. Tudo bem? Um abraço no coração. Fica com Deus aí e até mais. Beleza? Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe.